Oi, meu nome é Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo Cá bem? estamos. Já é quase terça-feira, no momento 11h45, depois de eu tomar uma surra do computador para conseguir conectar o microfone. Tivemos problemas tecnológicos. Hoje vocês vão me ouvir fungando e com a voz péssima, pois estou uma mulher doente. Ok? Vai, fala. Ela gripou, minha gente. Peguei do meu boy, horrível. Mas olha, vamos entrar num assunto que eu acho que foi, coincidentemente, um dos mais citados ao longo da última semana, que é a questão do racismo, não apenas no futebol, né, na sociedade brasileira, mas tratado por personalidades do futebol. No meio da semana passada, o Globo trouxe uma reportagem falando de um testemunho que o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, deu numa igreja evangélica da qual ele é filiado, integrante, falando do insucesso na carreira dele em outro clube, acho que o Santos, porque ele teria sofrido macumbaria. Eu fiz um post comentando isso, dizendo que isso era racismo religioso, e fui muito atacada nas redes sociais, no Twitter especificamente, sobretudo por torcedores do Flamengo, normal, até aí normal. Mas me impressionou como algumas pessoas, inclusive colegas jornalistas, enfim, não vou aqui citar nomes, mas não vou nem falar jornalistas, formadores de opinião também, a quem eu sigo e que me seguem, estranharam a expressão racismo religioso. E isso me intrigou um pouco, porque eu tenho escrito, e muita gente tem escrito, convidado a sociedade brasileira a fazer reflexões importantes sobre essa questão da dita intolerância religiosa. Já faz tempo, né, que líderes religiosos, o próprio judiciário, procuradores, né, gente do Ministério Público, juízes, advogados, têm se debruçado sobre essas diferentes dimensões do que sutilmente, né, ou como eufemismo, aparece como intolerância religiosa, mas que não são... é só isso. No Brasil, nada é tão simples quanto parece. Pois é, porque parece que você está apenas sendo desrespeitoso com uma religião. Só que há gradações em relação a isso, e quando, num templo religioso, um indivíduo, em vez de exaltar, ou somente exaltar o seu Deus, precisa se referir de forma depreciativa, demonizando outras religiões, expressões que denotam preconceito com outras religiões, isso é sério. Mais sério em se tratando de um ídolo do esporte. A gente trata de racismo religioso porque há uma intenção deliberada em demonizar, em desqualificar a fé das religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda. E isso é uma prática recorrente no Brasil, histórica. Aliás, desde a colonização, né, com a conversão forçada ao catolicismo, que se persegue religiões de origem africana. Isso não cessou com independência, império, república, abolição, não cessou com nada. Foi mudando um pouco de forma, mudando um pouco de protagonista, né? Já foi o Estado, já foi a Igreja Católica, a polícia, né? Tanto que a gente tem aí campanhas pela libertação de peças religiosas que foram sequestradas pela polícia em tempos de perseguição e criminalização das religiões de matriz africana, não apenas no Rio de Janeiro, Brasil todo, Bahia, vários estados, e mais recentemente a onda da perseguição instaurada pelas igrejas ou por líderes religiosos neopentecostais. Pois é. Então é disso que deriva nada de novo sob o sol. Essa declaração do jogador do Flamengo, que eu classifiquei como racismo religioso, e
E um degrau além dessa classificação é o terrorismo religioso, que é outro debate que está em plena ebulição aqui no Brasil, mas em particular no Rio de Janeiro, em razão dos ataques sucessivos a terreiros de Umbanda e Candomblé no Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana, na Baixada Fluminense, Caxias, Nova Iguaçu à frente, também muito crescente em Campos, no Norte Fluminense, com destruição de terreiros, com expulsão de líderes religiosos, com proibição de uso de fios de contas, de roupas brancas, em várias favelas e municípios e áreas de comunidades populares, por um fanatismo, um extremismo de violência e religioso de grupos que se denominam traficantes de Cristo, bonde de Jesus. Como se trata de organização criminosa com violência orientada, demonstração de poder, agressão, humilhação, desqualificação, ancorado na religiosidade, isso está previsto sim na lei de terrorismo, na lei antiterror que o Brasil tem desde 2015. Então, para quem não está íntimo, não conhece as denominações, fica aí a nossa colaboração a essa estruturação de pensamento que começa na intolerância, no desrespeito e alcança o racismo religioso e até o terrorismo religioso. Lembrando que muçulmanos também são vítimas desse mesmo mal, mas não na intensidade, pelo menos no Rio de Janeiro, no Brasil, não na intensidade com que isso alcança as religiões de matriz africana. E, enfim, chama racismo religioso por serem religiões de matriz africana, né, de origem negras, que sofrem uma perseguição por serem religiões negras, por estarem ligadas com tradições africanas, que não é o mesmo tipo de intolerância que sofrem outras religiões no Brasil que não tem essa fonte, né, origem, na questão racial e nas tradições e origem africanas. Então é por isso o termo racismo religioso, que tem sido muito usado, que é mais profundo, é uma outra realmente camada aí da intolerância religiosa. E continuando no universo do futebol, né, Flávio? É o quê? Não, achei que você fosse falar. Não, porque eu acho que hoje é um dia que, assim, o Brasil nunca mais será o mesmo, entendeu? Hoje, gente, hoje aconteceu, é um divisor de águas na história desse país. Hoje, segunda-feira, dia 14/10, Ronaldo Fenômeno escreveu um texto em seu Instagram. Se você ainda não viu, entre lá para ver agora, em que ele conta que o pai dele, que é um homem negro, foi na escola das filhas. Ele tem 2 filhas pequenas, que devem ter uns 11, 12 anos, eu acho, no máximo, que são 2 meninas negras, e o pai dele foi na escola das netas falar sobre racismo estrutural para a turma. E o Ronaldo fez um post que é assim, para mim, eu acho que foi o grande acontecimento da minha segunda-feira. Ele escreveu um mini manifesto falando contra que o racismo é um problema, que se você ignora que o grande problema da perpetuação do racismo são as pessoas que acham que o racismo não existe, que é estrutural, que temos que falar sobre isso. E fiquei passada, pois, em 2005, né, Flávia? Isso. Fala aí. O Ronaldo já tinha se declarado branco. Eu já resgatei, porque esse debate do racismo, das ofensas raciais no futebol, não é novo. Pois é, né? Pelo amor São de Deus. situações que se repetem. Muitos jogadores brasileiros acabam descobrindo sua identidade, descobrindo ou assumindo sua identidade racial a partir de experiências, sobretudo no exterior, embora elas existam... Porque lá não tem isso, né? Existam no Brasil também, né?
Mas o Ronaldo, em 2005, ao comentar um episódio de racismo, de ofensas, né, de injúria racial acontecido, se não me falha a memória, num país europeu, ele fez um comentário numa entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que os negros sofrem muito com o racismo, e ele dizendo: eu que sou branco, sofro também com tamanha ignorância. E foi espantoso, porque à época ele já era embaixador da ONU. 2005 foi o ano que o PNUD, né, o Programa da ONU para o Desenvolvimento, elegeu como de combate ao racismo, de construção de igualdade racial. E foi um constrangimento. Ronaldo, que inclusive era citado na época na Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana como um ícone negro do país, um jogador que fez muito sucesso e tal. Isso, filho de pai negro e de mãe negra, né? Dona Sônia e seu Nélio. Falou que era branco. Foi espantoso. E à época eu fiquei tão espantada, era interina da coluna da Miriam Leitão, naquela época, que chamava ainda Panorama Econômico. E eu acabei no domingo escrevendo um textão. Esse aqui é o papel que a gente já até imprimiu. Gente, como é que é, Flávia? Eu militava antes de ser modinha, né? Lançou essa hoje. Tem 15 anos. 15 anos, citando o quê? Kabengele Munanga, entendeu? Ney Lopes, quem mais? O próprio Carlos Lopes, que é diretor que era então diretor do PNUD, que é da Guiné-Bissau. Olha aí, nosso conterrâneo. E listei também o livro do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, que conta a história de um jogador chamado Robson, não é isso? Jogador do Fluminense nos anos 50, que, confrontado com um episódio racista, o atleta conhecido comentou: eu já fui preto e sei o que é isso. Gente, desculpa, eu não consigo. Eu já fui preto e sei o que é isso. É tudo. Quem viu Atlanta está familiarizado com o conceito de transracial, que é um episódio zoeira de Atlanta, que é um menino negro que fala que é branco. Então, assim, eu acho que a gente está num processo de voltar. Os transraciais estão se voltando atrás, estão se redescobrindo. Pois é, mas é interessante porque também o fim de semana foi pontuado de ofensas, de provocações, inclusive racistas, entre as torcidas do Grêmio e do Flamengo. Ai, gente, eu não aguento torcida mais do Grêmio, que já tem conhecida, antecedentes. Né, gente? Sempre né? ela. O episódio lá do goleiro Aranha. Outro dia eu tive participando com o Milton Leite, querido. Fica aqui meu beijo. Quem não assistiu, assista, que tá babado, hein? É o Grande Círculo. Com o Grande Círculo, a convite do meu querido amigo Sidney Garamboni, uma roda que entrevistou o Tinga, que é ex-jogador do Grêmio, do Inter, se não me engano, foi da comissão técnica do Cruzeiro, mas acho que jogou também no Cruzeiro, jogou na Alemanha e passou por um episódio racista num jogo de, não me lembro se Copa Sul-Americana ou Libertadores da América, mas no Peru. E o Tinga é um cara com muita consciência racial. Ele inclusive tem um cabelo rasta, né? Dread. Com dread. E foi uma entrevista muito interessante em que a gente falou desses episódios que se acumulam no futebol. E ele citou em um determinado momento o Roger Machado, que eu acho que foi o grande destaque da semana aí, hein? Do fim de semana, né? Futebolístico, e acho que mais do que futebolístico, né? Mas, bom, eu já tenho comentários a fazer sobre isso, que eu tenho que referenciar aqui o Winnie Bueno, que é uma mulher incrível. Militante, ativista, acadêmica, mestre, criadora do Tinder dos livros, aliás. Criadora do Tinder dos livros, que conecta jovens, quer dizer, maioria jovens, mas pessoas negras, a pessoas que estão dispostas a doar livros para esses jovens negros. Então, se você está disposto, entre no Twitter na hashtag Tinder dos livros, @WinnieBueno,
com 2 N's. Sim, é por causa da Winnie Mandela. Ela vive reiterando isso. E ela fez 2 tweets incríveis que eu até retuitei sobre essa história do... Ai, meu Deus, como é o nome dele? Do Roger Machado, técnico do Bahia, que é o time mais interessante. Eu sou Bahia. E engajado do futebol brasileiro nesse momento. O Fluminense não me dá alegria, eu sou Bahia agora. Mas inclusive o jogo, a entrevista que o Roger deu, e foi perguntado sobre racismo, foi um jogo com o Fluminense, né, no qual o Fluminense ganhou de 2-0 do Bahia, e provocado pelo Marcelo do Observatório Racial. No futebol. Que eu vou achar, no futebol. Os dois usaram a camisa, vestiram a camisa do Observatório. Que era uma mão, hashtag chega de preconceito. O técnico do Fluminense e o técnico do Bahia. Justamente Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Que eles monitoram e acompanham, né, os casos de racismo no futebol brasileiro. Olha aqui, estou aqui até com os dados. Eles Vem a mulher dos dados. Não, é porque eu achei aqui. Eles em 2014 contabilizaram 20, 2015 35, 2016 25, 2017 43, 2018 44 e esse ano, primeiro semestre, eu acho que até o primeiro semestre, 36 casos de racismo no futebol brasileiro. E aí tem sempre a observação com essas estatísticas que acho que vale pensar e considerar. O racismo está aumentando ou a denúncia está aumentando? As pessoas estão denunciando mais os episódios racistas por causa de uma onda de conscientização de que é preciso denunciar e é preciso falar sobre isso para que se tomem as medidas legais, visto que é um crime, ou está realmente aumentando o número de ofensas racistas? Eu acho que está aumentando a denúncia. Eu não acho que o Brasil está se tornando nem mais nem menos racista, eu acho que sempre foi. Eu posso até dizer que nos últimos anos as pessoas perderam um pouco a vergonha, assim, né? Estão verbalizando mais seus preconceitos, junto com essa onda conservadora. Mas, em geral, esses índices retratam mais um aumento de denúncia e não necessariamente um aumento no número de casos. Mas o que eu queria falar que a Winnie falou... Marcão é o técnico do Fluminense, que também vestiu a camisa. Sim, os dois estavam. Hashtag Marcão chega de preconceito. Roger, chega de preconceito. Camisa que eu tenho, que eu ganhei no dia da gravação do Grande Círculo. E usarei com prazer em breve. Então tá bom. Mas o que a Winnie falou é assim... Ela fez um OBS que o tweet dela é exatamente esse. Ótimo posicionamento do Roger Machado a respeito do racismo. Vocês dizerem que nunca viram ninguém falar de forma tão precisa sobre racismo, só reforça o que ele disse. Todos os dias tem um ativista do movimento negro dizendo a mesma coisa. A questão é que ele não é ouvido. As mulheres do movimento negro estão há pelo menos 30 anos alertando quão racista é a lógica da representatividade única, porém nunca são ouvidas. É óbvio que eu concordo com tudo que ele falou, eu acho muito importante ele ter falado, na posição que ele ocupa, com a visibilidade que ele tem, dentro de um meio tão racista que é o do esporte. E não só o futebol... Tá, meninas? Mas... O quê? O Roger fez uma fala muito interessante, porque ele falou de mídia, e é verdade, né? Ele, inclusive, tinha sido... A pergunta foi de uma jornalista mulher, o que também é raro, né? Comentarista, então, mais raro ainda. Foi uma fenda temporal que aconteceu ali, né? Ele falou 5 minutos... se alinharam. Ele falou 5 minutos de uma forma... muito, muito feliz, muito precisa, muito objetiva sobre a invisibilidade, sobre o racismo nos espaços de poder do futebol, mas também da mídia, da sociedade brasileira como um todo. Ele falou da violência a que mulheres negras são submetidas, as estatísticas de violência em que mulheres negras são as maiores vítimas do feminicídio, jovens negros do extermínio, né, da violência homicida no Brasil. Então ele fez um grande panorama, aulão, né? Um panorama
muito preciso, muito consciente da realidade da desigualdade racial, do racismo brasileiro, que é pouco dito. Agora, tem razão a Winnie, e eu também fiz um postzinho. Gente, pelo amor de Deus, assim, se você viu o que ele falou e foi literalmente, realmente, a primeira vez que você se deparou com esse tipo de fala, com esse tipo de reflexão, o que você tem feito? Quem você tem lido? O que você tem acompanhado? Você tem ouvido a gente mesmo, assim? Você realmente acompanha a gente? Porque isso é uma coisa que a gente tá cansada de falar. Pois porque... Então, eu fiquei um pouco espantada com as falas de que, meu Deus, eu nunca tinha ouvido nada assim antes, eu nunca tinha visto uma fala desse tipo, eu não sabia que era assim, eu nunca vi alguém falando tão claramente sobre isso. Gente, vocês estão completamente equivocados. Eu acho que, assim, é bom, se realmente foi a primeira vez que vocês se depararam com isso, eu acho que esse é o momento, então, de abrir os horizontes, né? Começar a mudar aí as pessoas que vocês acompanham, o que vocês andam lendo, porque tem muita gente falando isso há várias décadas. Não, viva o Roger, décadas. Mas foi isso muito não é importante. Não tem absolutamente nada de novo no que ele disse, mas foi muito importante ele ter dito dentro desse meio, dentro do esporte, dentro do futebol, com esse tamanho de visibilidade que ele tem. É óbvio que ele tinha que fazer isso, foi ótimo ele ter feito, sem retirar mérito nenhum, mas eu fiquei um pouco assustada com a repercussão nessa de que, meu Deus, que catarse coletiva é essa se a gente tá todos os dias falando sobre isso? E assim, detalhes tão pequenos de nós dois, não consigo não citar Roberto Carlos, I'm sorry. Mas assim, dentro dessa lógica de violência contra a população negra, tem vários outros microdetalhes. Por exemplo, mulheres negras tomam menos anestesia no parto. Isso é um estudo, isso tem uma pesquisa violência obstétrica. Sobre violência obstétrica, em que ficou comprovado por pesquisadoras da Fiocruz. Eu referenciei essa pesquisa numa matéria que eu fiz outro dia sobre o racismo na área da saúde, que mulheres negras tomam menos anestesia no parto. E não é só no parto normal, é na cesariana. Eu conheço uma mulher que sentiu dor na cesariana, que tá em cirurgia e acorda, porque toma menos anestesia por causa de um estereótipo de que mulheres e pessoas negras são mais fortes e aguentam mais, e aguentam sentir mais dor. Então, assim, vocês acham que a grande catarse e o grande papo foi alguém reiterar que é claro que as mulheres negras sofrem mais agressão, o Brasil mata 23 jovens negros assassinados, o Brasil mata um jovem negro assassinado a cada 23 minutos, é óbvio que isso é importante, mas as sutilezas do racismo são muito mais profundas, e são muito mais alarmantes. O maior índice de suicídio no momento no Brasil é de jovens negros, homens. Então, né, assim, são várias micropartículas do racismo que a gente tá tentando aqui, falar todos os dias, toda semana, um pouquinho, cada um falando um pouco, mas isso tá sempre sendo dito, e às vezes esses são os momentos da militância que bate uma sensação de, mano, o que eu tô falando se as pessoas realmente não estão ouvindo nada, sabe assim? O que tá acontecendo? E aí eu acho que é um processo de reavaliação do tipo, não é possível que não tá chegando a mensagem, mas eu acho que também, né, das pessoas se reavaliarem, principalmente as pessoas brancas que ficaram tão chocadas assim com essa afirmação, reavaliarem o que estão fazendo, sabe assim? Nunca pensei sobre isso. Amada, você tá pensando o quê? Sabe assim, passou a sua vida pensando o quê? Passou os últimos anos pensando o quê? Acho que nunca é tarde pra gente reavaliar os nossos processos, a nossa como a gente se reconhece, né? Já disse o Ronaldo aqui, nunca é tarde, bem-vindo ao clube. 15 anos depois, ele mudou o discurso, e é isso, antes tarde do que nunca. Então, reavaliem onde vocês estão se inserindo no mundo, que vocês andam vendo, acompanhando, porque eu fiquei, sinceramente, um pouco passada, assim, com essa característica da repercussão. Achei a repercussão ótima, mas esses pedaços aí de que, meu Deus do céu, que grande novidade, eu fiquei meio, gente, me poupe. Eu fiquei um pouquinho incomodada com a quantidade de gente que
me encaminhou essa história do Roger como se eu não soubesse disso. Tipo, Amada. domingo, 11 horas da manhã, eu já tinha recebido umas 12 vezes aí, acabei fazendo um post falando, olha... Me poupem. Obrigada, agradeço aos amigos, às pessoas, mas olha só, vai mandar pra galera que contrata e tal, porque é pregar pra convertidos. Você acha que eu não sabia o que o Roger falou, primeiro, e não tinha acessado a declaração dele? Não é a gente que tem que ver isso, né? Então, assim, ou são outras pessoas que tem que ver. Exatamente. Não é eu acho que não. Eu não sei. Eu acho muito curioso isso, assim, que sempre que acontece algo desse tipo, ou quando é alguma mensagem que é positiva, né? Uma ação positiva dessa, ou quando é um caso criminoso de alguém que sofreu racismo, alguma mulher que foi agredida, alguma violência contra uma pessoa negra ou uma mulher, as pessoas têm obsessão de mandar pra gente. Obsessão. Eu recebo muita desgraça. Eu fico só recebendo desgraça o tempo inteiro. Como se eu não estivesse vendo aquilo. E eu não entendo muito bem qual é a lógica. Porque, assim, eu falo disso o tempo todo. As pessoas me pedem pra me posicionar muito sobre as coisas. Então, me mandam, tipo, um caso de feminicídio. Você viu isso? Qual é a sua opinião? Gente, qual você acha que é a minha opinião, assim? Eu basicamente falo sobre mulher, sobre feminismo, sobre defesa de mulher, sobre questão racial o tempo todo. É óbvio que eu sou contra essas coisas. Mas assim, tem um limite do que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Sabe assim? O que eu posso fazer? Eu não sei. Eu fico um pouco sem entender qual é é compartilhar, é querer conversar com alguém, é querer ler alguma coisa. Eu não consigo muito bem entender qual é a lógica de você compartilhar essas aulas, que aí eu acho que quem tem que assistir isso são principalmente pessoas brancas, acho que tem que ser compartilhado principalmente entre amigos e colegas brancos, para instigar essa reflexão em todo mundo. E esse compartilhamento, essa necessidade de que as pessoas se posicionem sobre desgraça, pessoas negras se posicionem sobre outras desgraças com pessoas negras, ou mulheres se posicionam sobre desgraças com mulheres, também não vejo muito sentido, porque assim, é basicamente disso que eu falo o tempo inteiro. Eu acho que também tive que ter um movimento de mandar pra pessoas brancas, pra homens, oi, você tem lutado contra o machismo, dando visibilidade para esses casos, você tá acompanhando o que tá acontecendo, você tem conversado com seus brothers sobre o aumento do feminicídio, sobre ele maltratar a namorada dele, sobre ele ameaçar a ex-mulher, você tem desconstruído isso na sua rodinha íntima, porque você tá vendo aqui que tem um monte de mulher morrendo, ou você que é uma pessoa branca, você tem se conscientizado sobre isso, pô, vamos trocar essa ideia, vamos debater. Eu acho que tem que ter um outro circuito de circular essas coisas. Mas um outro jeito de circular essas coisas que não acabem encaixotando esses assuntos nas mesmas pessoas, gente. Todo mundo precisa falar sobre racismo, todo mundo precisa ouvir e debater isso, principalmente as pessoas brancas. Já falei isso aqui já mais de uma vez. Todo mundo precisa falar sobre machismo, sobre LGBTfobia. Precisamos discutir isso amplamente, nos informar e compartilhar informação, compartilhar conteúdo, porque senão a gente não vai sair do lugar. Ficar circulando o conteúdo entre as mesmas pessoas não vai adiantar em absolutamente nada. Então, assim, circulem para quem vocês acham que realmente não viram aquilo, quem realmente acha que precisa ver aquilo. A gente talvez não precise, né? Foi legal ter visto e tal, mas assim, mais do mesmo. É isso, né? É uma confirmação do que a gente já tá dizendo. É mais uma pessoa. Já tá dizendo e já sabia. Vale a pena compartilhar nos grupos de Zap, né? Nos grupos da família. Viraliza aí nos grupos da família com os parentes eventualmente em aula, na universidade, no ensino médio. Acho que é fundamental, super pedagógico. Mas acho que precisa ser compartilhado com mais gente para além da bolha, né? De pessoas que já têm essa consciência racial, essa identidade negra ou convicções antirracistas. Para fechar esse pacote aí do futebol, o futebol foi realmente fértil no fim de semana. Eu queria chamar a atenção para os tweets, né, do Lucas Santos, um jogador que tô nem sabendo, surgiu do Vasco, mas maravilhoso, do Vasco. Gente, é boa notícia, valeu 2019. Ele joga no CSKA de Moscou
E ele Frida é da Kahlo. favela Para Pedro, de Irajá, Ih, menino. onde Mais o Kelvin um foi jovem assassinado, foi mais um assassinado. jovem negro assassinado. Na sexta-feira? Não. Na sexta-feira, e no sábado houve, na volta do enterro do Kelvin, uma... Não, mentira, foi na quinta. Foi na quinta e na e foi na sexta que sexta-feira, teve. depois do enterro, um policial completamente transtornado Descontrolado. mentalmente. Disparou atirou pra a esmo, cima. chutou gente com um fuzil na mão e as pessoas filmando. Sei lá, depois eu fiquei vendo aquelas cenas, assim, tem uma foto muito boa que é um dos ângulos, né, daquela confusão, que mostra as pessoas todas no celular. E aí eu lembrei de novo do A Gente Se Vê Ontem, filme que eu falei aqui semana passada, mas que me voltou à cena, como em todos os momentos do filme em que os jovens iam sofrer uma repressão policial ou alguma... os policiais paravam para dar uma dura nos jovens negros do filme, imediatamente um deles, ou dois, ou todos, pegavam o celular para filmar. Como o celular virou uma arma de sobrevivência, uma ferramenta de sobrevivência dos jovens negros que tentam, da população negra, né, que tenta se proteger da brutalidade policial. Como a gente conseguiu introjetar que é importante criar provas, aprender a criar provas para se defender, e não só para combater fake news, mas para tentar algum tipo de justiça, né, na vida. Sim, de denúncia. No caso, o policial envolvido foi preso em flagrante, a própria O que eu PM fiquei, enfim, surpresa. informou, e dizendo que ele passaria por uma avaliação psicológica. Mas olha só, o Lucas fez 2 tweets muito sinceros, fortes e críticos ao governador Wilson Witzel. Ele disse: foi a favela Para Pedro onde eu nasci, cresci e aprendi muita coisa na vida. A barbearia, onde o Kelvin foi assassinado, é onde corto o meu cabelo. Conheço as vítimas e todos sabem da índole dele, porém para o governador basta ser pobre e negro para que seu espírito genocida se manifeste. É imenso o mar de sangue de pessoas pobres que está enchendo. Mas ele dizendo para o governador: te acho um cara forte por ser o principal causador disso e conseguir dormir com a cabeça tranquila. Na boa, eu não conseguiria. Hashtag Kelvin presente. Hashtag a culpa é do Witzel. Isso é um comportamento raríssimo entre jogadores de futebol, mesmo os que tiveram origem em favela. Pois é, eu tava aqui apurando, eu acho que 20 e poucos anos. Ai, gente, a nova geração é tudo pra mim. É Lucas Santos, jogador. Aqui é ao vivo, o Google é ao vivo. Eu já tinha procurado, mas não tem saído muita matéria com a idade dele. É isso, tá, meninas? Não achei. Eu já tinha procurado. Mas gratidão. É um jovem, uma joia da base do Vasco. Esse time perfeito, né, o Vasco? Super bacana, tanto quanto meu querido, meu sobrinho amado Paulinho. Só revelando, né, jogadores mas muito críticos. Bonito. E de Moscou, ou da Rússia, que também vem a notícia terrível, né, que continua a saga do Robson. Meu pai. Que foi trabalhar gente. com o Fernando, que já jogou na seleção e agora está na China. Levou uma medicação encomendada pelo sogro do Fernando, acabou preso porque o remédio para diabetes tem uma substância proibida na Rússia, e ele está preso por tráfico, né, internacional de drogas. Na Rússia, sozinho, abandonado. A família do jogador, do Fernando, meteu o pé. O Fernando e a noiva prestaram depoimento na Rússia falando que não tem contato com os sogros, que eles moravam todos juntos. E assim, gente, olha, orientação de advogado, sei, mas que é de uma desumanidade. Não, é uma brutalidade. Olha, isso eu realmente nem vi. Teve matéria ontem, né, no Fantástico. Foi no Fantástico? Não, foi no Globo Esporte. Foi no Esporte Espetacular, que eles conseguiram entrevistar, né, o Fernando. Ele já emagreceu 20 quilos. Quando eu vi aquela primeira matéria, que assim, eu não fala a língua. É uma situação muito, muito, muito difícil. Parabéns, inclusive, né, à equipe de jornalismo da TV Globo, do esporte. Que não desistiu dessa que história. Tem
mantido esse assunto nos programas, porque realmente é uma das injustiças mais brutais, dramáticas que eu tomei conhecimento. Então, futebol tomou praticamente todo o nosso episódio, eu acho que, assim, com notícias positivas, com outras nem nota tanto. triste, né, em relação ao Robson, mas a nota positiva é que isso está sendo tratado, o racismo está sendo debatido, combatido, né? A política de extermínio, a política de segurança ancorada no extermínio, no confronto, está sendo criticada, denunciada aqui pela imprensa brasileira, pelo ativismo da juventude negra brasileira, por organizações do movimento negro em fóruns como a Comissão de Direitos Humanos da OEA, em Genebra, em vários fóruns internacionais, aqui dentro, por jovens atletas como o Lucas Santos. A gente não tem conseguido evitar mais mortes, infelizmente, mas temos conseguido, eu acho que em alguma medida, sensibilizar a opinião pública para a irracionalidade desse modelo de política que ao longo das últimas 2 décadas... Projeto de genocídio. E falando em projeto de genocídio... bom, não vou falar nada. Que ao longo das últimas 2 décadas tem produzido luto... Eu não vou falar nada mais... Ela não me Gente, ela vai atropelando a minha voz. Gente, eu tô doente, eu tô com calor, sabe? Assim, não tá fácil pra mim, eu tô sem carisma hoje. Não, porque olha só, eu vou ter que falar. Porque eu falei disso no meu Instagram, brevemente. Você falou, eu falei projeto de genocídio, não sei o que, evitar mortes, eu lembrei, fui obrigada a lembrar. Vocês devem ter visto que viralizou nas redes sociais uma página de um jornal que fala: eles são o futuro do Brasil. E são umas fotos de umas 30 crianças de até 5 anos de idade, todas brancas. E aí, gente, e assim, mas que voltamos para aquele debate da semana passada. Pro debate da semana passada, que é, então, o futuro, o genocídio da população negra deu certo, porque assim, uma matéria de um jornal conhecido brasileiro, o futuro do Brasil, são simplesmente 30 ou 40, sei lá quantas crianças brancas que estavam sendo retratadas ali metaforicamente. Então no futuro só tem gente branca, o quê? O genocídio deu certo, né? Vamos matar todos os jovens negros, não vai sobrar ninguém, porque o nosso futuro, que futuro é esse? Vamos matar 54% da população. Eu te desafio a fazer desse país uma potência econômica sem a população negra. Amor, nunca será. Boa sorte aos que tentarem. É verdade. Bom, estamos caminhando pro fim, estamos, né? Tamo, que a gente tá muito sem carisma hoje, entendeu? Eu tô doente. Fale por você tá doente, sem carisma. E você também não, tá eu tô com cansada. sono. Então pronto. Mas não me considero sem carisma mesmo, cansada. Pronto, a carismática. Se fosse no The Sims, ela tinha 10 mais de carisma, tá, meninas? Olha, gente, porque tem alguns recados que a gente precisa dar, né? O primeiro, hoje, já é dia 15. Também tô esperando esses recados. Não, já é dia 15 de outubro, dia do professor. Parabéns pros profs. E acho fundamental. E a gente tem uma audiência de professoras. É verdade. Né? Então, quero mandar beijo para as professoras, para os professores, figuras fundamentais na construção de um país. Não há uma nação que possa se orgulhar de si mesma tratando mal seus professores. E o Brasil não vive boa fase nessa agenda, mas a causa da educação dos professores, da valorização dos professores é também nossa, aqui desse podcast Angu de Grilo. Fez um pouco analógica. Então, minha homenagem em particular, mas acho que é nossa homenagem também aos professores nesse dia. Eu também queria louvar Dona Fernanda Montenegro pelos 90 anos que ela completa nesse dia 16 de outubro, quarta-feira. Essa é uma data que o Brasil inteiro precisa celebrar.
celebrar Fernanda Montenegro neste 2019, nesse momento, é um ato político, mais do que o reconhecimento de uma artista, e talvez a grande artista carioca de todos os tempos, ela que é nascida, criada, crescida em Quintino, subúrbio do Rio, e que é uma atriz que nos orgulha, né, de teatro, de televisão, de cinema, sem defeitos, que concorreu ao Oscar de melhor atriz por Central do Brasil. E você acha que foi injustiçada, Flávia? Foi super injustiçada. Ultra, mega, totalmente uma coisa de patota. Porque não tem menor condição de Gwyneth Paltrow ganhar aquele Oscar no ano por Shakespeare Apaixonado. Ninguém nunca nem ouviu falar mais do... Bom, deixa pra lá. Eu até tô vendo uma série com ela. Não é nada pessoal contra a Gwyneth Paltrow, mas não tinha... Tem até amigas que são. Não tinha comparação. Ela própria deve saber disso. Com todo o esforço que ela... Claro que tem, não é fácil vencer nessa carreira para ninguém. Mas aquele Oscar era de Dona Fernanda. E Dona Fernanda, que no fim de semana apresentou um monólogo sobre Nelson Rodrigues por ele mesmo, e com textos, com lampejos, passagens muito atuais em relação à polarização política e à perseguição. Ele que nunca foi um homem de esquerda, pelo contrário, ele até mesmo se autodenominava um reacionário. Mas é interessante o debate sobre liberdade, sobre perseguição, né? E as ofensas que Dona Fernanda andou sofrendo, que eu não vou repetir, nem dar nome a quem ofendeu, porque eu acho que a ele o que merece mesmo é o ostracismo, o anonimato, a invisibilidade, mas deixar aqui o orgulho o privilégio, né, de acompanhar a carreira dessa mulher fora de série, que sempre esteve do lado certo na defesa do seu ofício, da liberdade, da arte, da cultura, uma protagonista incontestável da arte brasileira, que honra o Brasil e que honra o Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro que anda tão maltratado. Sofrido. Por fim, outro dia a gente que a gente vai fazer. Eu falei que eu tinha algumas notas para falar. Meu Pai do céu. A gente vai ter provavelmente algum ângulo de grilo sobre carnaval, né? Mas eu queria deixar aqui a nota, né? Todos os sambas escolhidos, algumas ousadias. A ousadia primordial que eu acho da Grande Rio de fazer de Joãozinho da Gomeia, né? A gente já falou de racismo religioso, de intolerância religiosa, de fazer de Pai Joãozinho da Gomeia seu enredo para o Carnaval 2020, com um samba lindo que vem sendo apontado como o mais bonito do ano. Mas eu queria elogiar aqui de público os sambas da Mangueira, da Portela, que trazem críticas, provocações políticas relevantes, né, a líderes políticos do Rio. 100% por fora. Pois é, mas a Mangueira fala... Mangueira e a Portela falam de bispo, de capitães, de messias. Então, de uma forma crítica, vocês devem saber do que eu estou falando, é que eu não quero queimar um possível futuro programa. Então, eu não sei. Mas Beija-Flor, que traz também uma fala, um refrão sobre Exu. Então, voltando à sua alma africana. Mocidade, que traz Elza, Deusa é Mulher. Realmente, assim, a Beija-Flor tem que ser um episódio à parte aqui pra eu falar, né? Porque vocês sabem que eu tô revoltada. Pronto. Então, depois a gente fala. E queria citar também o Salgueiro, que vem com um enredo em homenagem a Benjamin de Oliveira, um palhaço negro. Isso é raro também, tanto quanto técnico de futebol. O samba é polêmico, teve salgueirense que não gostou, teve salgueirense que gostou, mas eu acho que a gente precisa lembrar que nesse momento de
dificuldade financeira do carnaval, a criatividade dos carnavalescos e dos compositores, ela está aflorando na direção de valorizar as origens negras, africanas, do carnaval, e ao carregar nas tintas da crítica social. O Simas hoje citou também o Samba da Tijuca, que fala sobre a habitação, sobre arquitetura, e que parte do Borel e das soluções de moradia a partir da favela. Então, veja, pode vir aí um carnaval sem dinheiro, muito interessante. Ficou sem patrocínio, ficou sem enredo patrocinado, sem volta apoio. Todo mundo a falar de macumba, entendeu? De política. Eu acho uma graça, mas acho ótimo. Eu acho uma graça também, não no sentido acho dela. Ótimo, não fizeram mais do que obrigação, poderiam repetir todo ano, porque eu vou passar pro Caia pra ouvir macumba mesmo. Desculpa se eu esqueci de alguma escola. Quero lembrar da Viradouro, das ganhadeiras de Itapuã, mulheres negras. Então, vamos ter um programa em breve. Tá bom, só sobre carnaval. Deixa sair o CD. O CD? O CD, o álbum. Minha mãe compra CD ainda. Eu compro até hoje. Podemos falar disso tudo também. Pra mim. Mas é isso. Então acho que está registrado. Beijo, falou muito demais. Futebol, muito beijo para os professores. Meu amor eterno, gratidão, admiração por Dona Fernanda. E vem aí um super carnaval. Bom, veremos. Ainda que visualmente mais simples. Queria fazer uma última provocação sobre o Dia do Professor, sobre essa reflexão sobre educação, né, escola, faculdade, que é pedir para vocês fazerem uma breve continha e contarem para mim, contarem pra gente lá na hashtag #AnguDeGrilo no Twitter e no e-mail tô falando tudo errado, gente, angudegrilo@gmail.com. Contar e me conta. Conta e me conta. Quantos professores negros você teve na escola e quantos professores negros você teve na faculdade? Acho que essa é uma conta que a gente tem que fazer. Eu tive muito poucos na escola. Eu acho que tive menos ainda na faculdade, por incrível que pareça. E acho que é importante a gente pensar nisso, para pensar também por que a nossa educação é tão eurocêntrica, é tão embranquecida, por que o nosso conteúdo é tão enviesado pelas tradições ou pela história grega, europeia, pela história do ponto de vista do descobrimento, do colonizador. Eu acho que isso tem tudo a ver com os professores, né? Com os professores, com coordenadores, com a direção, com o MEC, com a com o currículo, com a base curricular. Muito... Então, isso, eu acho que isso tem tudo. O que a gente aprende, ou principalmente o que a gente não aprende, tem tudo a ver com... Que é? Ela já tá aqui, ó, querendo me cortar. Ela fala... Olha, gente, é muito difícil, sabe? Tem dias que é muito difícil. Então, tá bom, essa é a minha última reflexão, que eu acho que o que a gente não aprende tem tudo a ver com quem ensina. Então, eu tenho certeza que se a gente tivesse mais professores negros no ensino fundamental 2, no ensino médio, na faculdade, o nosso aprendizado, o nosso conteúdo seria completamente diferente e ninguém ia ficar espantado com nada do que o Roger falou. Tá bom? Então tá bom. Beijo, até semana que vem, com mais carisma, sem doença. Até semana que vem, tomem gente. Vitamina C, protejam-se. Beijo, tchau. Vão à FLUP, que começa a quarta 16 e vai até domingo 20. Tem Estaremos Patrícia lá. Rins Collins, tem Flávia Oliveira, tem Giovana Xavier. Tem Isabela na plateia. Então quem quiser tirar foto, estarei lá. Todo mundo. Beijo. Beijo, gente. Já tinha dado tchau.